Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais uma videoaula de língua portuguesa e agora nós vamos ler o texto e vamos interpretá-lo. Então, primeiro, eu gostaria que vocês abrissem comigo lá na página 215 do livro de vocês. Peguem o livro para nós acompanharmos essa correção juntinhos, tá legal? Vamos lá? Então, vamos iniciar a nossa leitura. A disciplina do amor. Bom, foi na França durante a Segunda Grande Guerra. Um jovem tinha um cachorro que todos os dias, pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na esquina um pouco antes das 6 da tarde. Assim que via o dono, ia correndo ao seu encontro e, no maior alegria, acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta a casa. A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhes festinhas. E ele correspondia e chegava a correr todo animado atrás dos mais íntimos para logo voltar atento ao seu posto e ele ficar sentado até o momento em que seu dono apontava lá longe. Mas eu o avisei que o tempo era de guerra. O jovem foi convocado. Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina, fixo o olhar ansioso naquele único ponto, a orelha em pé, atento ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem-amado. Assim que anoitecia, ele voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro, até chegar o dia seguinte. Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava ao seu posto de espera. O jovem morreu no bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Quiseram prendê-lo, distraí-lo, tudo em vão. Quando ia chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido todos os dias. Todos os dias. Com o passar dos anos, a memória dos homens, as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. Casou-se, a noiva com um primo, os familiares voltaram-se para outros familiares, os amigos para outros amigos. Só o cachorro, já velhíssimo, era jovem quando o jovem partiu. Continuou a esperá-lo na sua esquina. As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando? Uma tarde, era inverno. Ele lá ficou, o focinho sempre voltado para aquela direção. Texto de Lígia Fagundes Tales, A Disciplina do Amor. Bom, queridos, vamos lá para o texto 2. Texto lindíssimo, né? Companheiro fiel. Se estou trabalhando, seja a que hora for, gatinho se deita ao lado do meu computador. Se vou para a sala e deito no sofá, ele logo vai para lá. Se à mesa me sento a escrever poesia e da sala me ausento pela fantasia, volto à realidade quando, sem querer, toco de revés numa coisa macia. Já sei, não pago 10, é o gatinho que, sem eu saber, veio de mansinho deitar-se a meus pés. Muito lindo, né? Um texto de Ferreira Goulart, lindíssimo. Vamos lá, então, texto 3. Psicologia animal, amigos, fiéis e ciumentos. Quem tem ou já teve cachorro sabe, eles são muito amigos e também super ciumentos. Na verdade, eles sentem uma série de emoções consideradas humanas. Segundo uma pesquisa da Universidade de Portsmouth, na Inglaterra, os cientistas analisaram o comportamento de 1.000 cães e seus donos. Registraram cenas de ciúme explícito, como um cão interrompendo sem a menor cerimônia momentos românticos de seu dono. O estudo de psicólogos especialistas em comportamento animal desafia a tese de que somente pessoas e chimpanzés são capazes de experimentar as chamadas emoções secundárias, como culpa, vergonha, ciúme ou orgulho, embora seja ponto pacífico que cães, gatos e outros animais têm emoções primárias, como ansiedade, surpresa e raiva. Um texto do jornal O Globo. Bom, vamos então para as nossas questões. Colégio Pedro II. Os textos 1, 2 e 3 tratam de um mesmo tema. Qual é?
Bom, todos já perceberam que nós estamos falando de animais, né? E esses animais que nós estamos falando nos textos 1, 2 e 3 são gatos, cachorros e que demonstram companheirismo. Certinho, meus amores? Vamos lá para o número 2? Vamos lá. Número 2. Os textos 1, 2 e 3 atribuem uma mesma qualidade aos animais citados. Enquanto o texto 1 refere-se a tal característica de maneira indireta, os textos 2 e 3 usam um adjetivo para deixar clara essa qualidade. Escreva do texto 2 ou do 3 esse objetivo. Bom, a característica expressa no texto 2 e 3 é fiel, né? Lá no texto 2 nós vimos a palavra fiel e no texto 3, fiéis. E no texto 1 ficou subentendido essa fidelidade, né? Pelo gesto do animal, né? Pelo comportamento do animal. Vamos para o texto 3. Dentre os textos, apenas um deles é informativo. Qual é ele? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês que nós lemos 3 textos sobre o mesmo tema. Embora cada um dos textos apresentem funções comunicativas diferentes, não é verdade? Então, aqui, a pergunta é, dentre esses textos, qual foi o texto que trouxe uma informação? Ele tinha o objetivo comunicativo de informar. Foi o texto 3. Inclusive, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, que ele é retirado do jornal, olha, O Globo, de 17 de setembro de 2006. Ou seja, aqui nós temos uma informação. Então, esse texto aqui tem o objetivo de informar, naturalmente, como eu já mencionei, retirado, extraído do jornal, né, que é um meio de circulação para informação. Então, o texto 2 já é um texto poético, não é verdade? Vamos lá voltar para nossas perguntinhas, porque aí vamos ganhando tempo. Vamos lá. Com suas palavras, diga uma característica desse tipo de texto. Bom, o texto aborda uma pesquisa científica, tem como função informar o leitor sobre um fato real. O que um texto comunicativo, informativo, ele traz? Traz uma informação para o leitor, não é isso? E sempre vai tratar de fatos reais. Ele traz uma informação da nossa realidade, comunica, né, algo sobre a nossa realidade e o objetivo dele é informar, a função é informar, certinho? Vamos lá para o número 4? No texto 1, a história narrada se passa na França, texto 1, ok? Ele ocorre numa cidade grande ou pequena? Bom, gente, pela característica do texto que mostra que o cachorro ia para aquele mesmo ponto, né, aguardar o seu cãozinho, e outras características a mais, nós percebemos que é bem pequena, uma cidade bem pequena, as pessoas se conheciam o cachorro. Que substantivo do segundo parágrafo confirma a sua resposta? Vamos lá? Procurar um substantivo no segundo parágrafo. Olha aqui. Eu acho que eu passei um pouquinho, né? Aqui. A disciplina do amor, ó. A vila inteira já conhecia o cachorro. Olha aqui, ó. Vila é um substantivo que nos mostra que estávamos diante de um lugar pequeno, tá? De uma uma pequena comunidade de pessoas, tá? A vila se trata de um lugar menor, com poucos moradores, não é isso? E as pessoas tinham uma certa intimidade, isso também é demonstrado aqui no próprio texto, que fala aqui, ó, a vila inteira já conhecia o cachorro, ou seja, as pessoas estavam sempre ali passando. Isso é muito típico de um lugar pequeno, ok? Então, a vila aqui é o substantivo que nós estávamos procurando. Vamos lá voltar. No texto 1, no terceiro parágrafo, o narrador pergunta: pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Para quem ele dirige essa pergunta? Gente, quando ele coloca esse questionamento aqui, essa pergunta, essa interrogação, ele está se dirigindo aos leitores do texto, né? Nós que estamos acompanhando essa leitura, e aí ele faz essa pergunta: vocês acham, né, que o cachorro deixou de esperá-lo? Então ele está direcionando para o interlocutor, para um outro interlocutor que somos nós, os leitores desse texto, ok? Então a pergunta é dirigida aos leitores do texto. Vamos para o 6.
aqui. Leia a seguinte passagem destacada do 4º parágrafo do texto 1. Quando ia chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido todos os dias. E aí enfatiza novamente todos os dias. Por que foi repetida a expressão todos os dias? Bom, nós conseguimos perceber que o narrador quis chamar a atenção para essa expressão, né? Que ele fala novamente, ele enfatiza que eram todos os dias, literalmente. Então, aqui nós temos uma resposta que diz: a expressão foi repetida porque o narrador quis enfatizar a fidelidade, a disciplina do cão. Ele quis enfatizar que eram literalmente todos os dias, tá? Que não tinha sequer um dia que esse cão não cumprisse, né, aquele mesmo ritual, aquela mesma disciplina de estar ali aguardando o seu dono. Então, ele faz o quê? Ele usa esse todos os dias para enfatizar a fidelidade do cão, ok? Vamos lá para a questão 7. No último parágrafo do texto 1, lemos a frase: uma tarde, era inverno. Ele lá ficou, o focinho sempre voltado para aquela direção. Qual é o sentido da expressão lá ficou? A expressão tem o sentido de morrer. Ou seja, quando diz lá ficou, ele quis mostrar, mas de uma forma mais suave, né? Ele quis atenuar um pouco o termo de morreu, né? Morreu ali. Então, ele usou lá ficou, ou seja, ele não mais se levantou dali, ele não mais voltou para sua casa, ele ficou ali, no lugar de prontidão, onde ele sempre ficava aguardando o seu dono. Na verdade, então ali ele morreu. Lá ficou é uma expressão que ele utilizou para se referir à morte do cachorro. Tudo bem? Vamos para o 8. Ainda em relação ao trecho do texto 1, reproduzido na questão anterior, que figura de linguagem identificamos no uso da expressão lá ficou? Então, essa figura de linguagem aqui, o eufemismo, vocês ainda não aprenderam, tá legal? Provavelmente deixaram em branco, não há problema algum, porque vocês realmente não conhecem. Nós vamos entrar em figuras de linguagem a partir do 3º bimestre, tá legal? E eufemismo é uma figura de linguagem que traz justamente essa ideia que eu expliquei aqui para vocês. Ele vai atenuar uma verdade, suavizar uma informação para torná-la mais agradável aos nossos ouvidos, tá? Para não ser tão agressivo, para não trazer uma certa dor, tá? Na verdade, diante dessa situação aqui, para não expressar diretamente o que ele quis dizer. Ele usa uma expressão para suavizar uma ideia, e essa ideia foi a da morte do cachorro. Ao invés de chegar diretamente e dizer aqui, ó, uma tarde de inverno, ele morreu. Ele trouxe uma outra expressão a fim de suavizar essa ideia da morte, e aí ele usou lá ficou. Então, lá ficou é uma forma, é uma expressão, uma figura de linguagem chamada eufemismo. Traz sempre, suaviza uma ideia, tá legal? Quando alguém diz, por exemplo, dá uma notícia sobre a morte de alguém, né? Ali, ao invés de falar assim, fulano morreu, ele diz o quê? Partiu, descansou. Então, são sempre formas de suavizar uma ideia, suavizar uma informação. Nós usamos, né, normalmente esse eufemismo. Tudo bem? Vamos lá. Agora, número 9. Colégio Pedro II, temos continuidade aqui desse concurso. No texto 2, o poeta usou letra maiúscula para escrever a palavra gatinho. Texto 2 agora. Por que ele fez isso? Bom, nós já sabemos por que uma palavra é utilizada com letra maiúscula, principalmente se tratando de um substantivo, não é isso? Agora, qual foi o objetivo desse autor? Bom, o poeta escreveu com letra maiúscula o nome do seu gato. O poeta quis individualizar. Lembra que eu expliquei para vocês que os substantivos próprios são individualizados. Eu consigo particularizar um nome, né? Eu torno individualizado. Então, gatinho
com letra maiúscula foi o nome do próprio gato, tá? Então, ele usou com letra maiúscula para mostrar a importância desse nome, tudo bem? Que era um gatinho de estimação. Vamos para o 10. Segundo o texto 3, que teoria científica está sendo posta em dúvida? Bom, texto 3 agora, ok? A teoria segundo a qual somente pessoas e chimpanzés são capazes de experimentar as chamadas emoções secundárias, como culpa, vergonha, ciúme e orgulho. Então, eles estão colocando em dúvida essa teoria porque os cachorros também estão demonstrando algum tipo de emoção. Então, a teoria científica posta em dúvida é que somente pessoas chimpanzés são capazes de experimentar essas emoções secundárias, tá legal? Coloca aqui entre aspas porque é um trecho retirado do texto, tudo bem? Questão 11. Neste exercício, retiramos algumas palavras ou locuções substantivas e adjetivos do relato a seguir. Considerando que o lugar visitado foi o arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, observe as fotos e preencha essas lacunas procurando produzir um texto que transmita algo ao leitor. Bom, aqui nós teremos que prosseguir para preencher essas lacunas. Então, vamos lá? Meu lugar preferido. Não consigo parar de lembrar minha viagem para Fernando de Noronha. O lugar é simplesmente lindo. Embora o sol tenha se escondido no primeiro dia, nos outros ele reapareceu brilhante. Pude até ganhar uma corzinha. Tudo que eu sempre sonhei, férias, sol, nenhuma preocupação e um mar fabuloso. No arquipélago, eu me senti como se estivesse em uma parte do Brasil, que deu certo. Impressionante! São 17 quilômetros a 545 quilômetros da costa pernambucana, onde vive uma população de apenas 3,5 mil habitantes. O turismo é desenvolvido de forma sustentável, criando a oportunidade do encontro equilibrado do homem com a natureza em um dos santuários ecológicos mais importantes do mundo. Para chegar a Fernando de Noronha, eu tinha duas opções. Poderia pegar um avião do Recife ou ir pelo mar, num daqueles cruzeiros inesquecíveis. Acho que minha ansiedade falou mais alto. Preferi chegar logo de avião. Assim que aterrissei, fui recebida por uma chuva terrível e passei o resto do dia presa na pousada. Mas na manhã seguinte a diversão começou. Passei o dia pelas praias, mergulhei com os golfinhos, surfei. Até experimentei o famoso hambúrguer de tubarão. A viagem foi perfeita. Bom, vamos para o número 12. Observando as expressões destacadas nas orações seguintes, encontre o adjetivo mais adequado. Queridos, agora nós vamos fazer de acordo com esse modelo, tá? O paciente estava com medo. Eu vou substituir por um adjetivo, tá certo? Então, vamos lá. Se o paciente estava com medo, estava amedrontado. A mesma coisa faremos daqui por diante. Ele estava sem ânimo, estava desanimado. Eram esforços sem utilidade? Eram esforços inúteis. O ônibus da escola passa sempre às 6? Passa. O ônibus escolar da escola e escolar. Vocês estão reparando que nós estamos diante de locuções adjetivas, tá, gente? Tudo bem? Sem ânimo, desanimado, sem utilidade, inúteis. Deixa eu só voltar aqui um instantinho. Certo. Então, vamos lá. O ônibus da escola escolar tem um amigo do Rio Grande do Sul. Bom, aqui, ó, eu tenho um adjetivo pátrio para designar isso, ó. Aqui, ó, gaúcho, rio-grandense do sul. Eu tenho duas formas, tá legal? Gaúcho ou rio-grandense do sul. Ele vive com pressa. Ele vive apressado. Este perfume é da França. Esse perfume é francês. 13. As expressões destacadas correspondem a um adjetivo, exceto, sabemos que a função do adjetivo é caracterizar um substantivo. Então, quando eu tenho um adjetivo presente, eu tenho que estar atribuindo alguma característica a algum substantivo, seja o adjetivo ou seja a locução adjetiva, tudo bem? Então, vamos lá encontrar na verdade é uma só, né? Uma oração aqui
que não encontramos essa característica, tá legal? Exceto aqui, ó. João Fanhoso anda amanhecendo sem entusiasmo. Bom, sem entusiasmo está relacionado ao João Fanhoso, que é um substantivo. Está caracterizando como ele anda amanhecendo. Portanto, a alternativa está correta. Demorava-se de propósito naquele complicado banho. Reparem que de propósito não está se relacionando a nenhum substantivo, e sim a um verbo. Então, olha aqui, se eu não estou caracterizando o substantivo, eu não estou diante de uma locução adjetiva. Então, essa alternativa foi a alternativa correta, porque é a única que não apresenta uma locução adjetiva, tá certo? Agora vejamos a C, a D e a E. Os bichos da terra, ó. Os bichos da terra. Então, da terra está ligado, caracterizando esses bichos. Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos da Caatinga. Caatinga sem fim. Então, sem fim caracteriza a Caatinga, tá? Está se relacionando a um substantivo. Por isso, ele tem função de adjetivo. E ainda me vem com essa conversa de homem da roça. Olha aqui, não é qualquer homem, é um homem da roça, caracteriza o substantivo homem. Então, vocês repararam as diferentes formas, né, de apresentar esse adjetivo, essa função do que o adjetivo traz, que é de caracterizar sempre um substantivo, ok? Ficou claro isso para vocês? Nesse caso aqui, ó, de propósito tem a função de advérbio, tá legal? Vamos para o 14? Na frase, o homem não fala simplesmente uma língua, não a usa como um mero instrumento de comunicação. O termo destacado é um. Vejamos, gente. Substantivo que significa simples. Mero aqui é substantivo. Olha só, vamos observar aqui, ó. O homem não fala simplesmente uma língua, não a usa como mero instrumento. Reparem que eu estou diante de um substantivo instrumento, e nesse caso, mero está caracterizando esse instrumento, tá? E quem é que tem a função gramatical de trazer característica para o substantivo? Não é o adjetivo? Então, mero nessa oração tem essa função, e aqui a opção corretinha é a letra E. Ele é adjetivo e significa puro. Olha aqui, ó. O homem não fala simplesmente uma língua, não a usa como puro instrumento. Então, instrumento puro, mero instrumento. Tudo bem? Então, aqui eu tenho essa informação certinha na letra E. Perfeito? Então, até aqui, né, meus amores? Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido esse exercício e tenham acertado também, tá? E tirado as dúvidas que surgiram aí ao longo dessas atividades. Um beijão para vocês, até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.